Vamos abrir Romanos 8, versículo 14 em diante. Se você não tem Bíblia, chega perto de alguém que tem aí do seu lado. Romanos 8, a partir do versículo 14. Gente, o tema do nosso encontro aqui esses dias é Cristo em nós, a esperança da glória. Diga assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Mais forte, diga, Cristo em mim, a esperança da glória. Irmãos, Deus quer fazer tanta coisa através de Jesus dentro de nós. Quem crê nisso? Amém? Diga para quem está do seu lado. Prepare-se. Deus vai falar com você esses dias. Amém? Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Isso. Não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Olha só, você pode chamar Deus de papai, Abba, Pai. Pai, pai, papai. Né? Você tem o privilégio, Vanessa, de chamar Deus de papai, meu papai. Né? Tem uma canção que eu acho muito linda. Pai, meu pai, meu papai, Abba, Pai. Temos esse privilégio. Recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, papai, papai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Amém? Se os filhos, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Olha só, o Espírito Santo está o tempo todo testificando com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Pastor Cícero, pode chegar, uma honra. Não sai, fica em pé não, venha para cá para frente. Ele vai estar ministrando hoje à noite também. Ali, senta do lado do Carlinhos, nosso querido pastor Carlinhos, esse homem de Deus, parece Abraão com essa barba. Então, olha só, diga assim, o Espírito de Deus testifica dentro de mim, no meu coração, no meu espírito, de que eu sou filho de Deus. Rapaz, tudo que o Espírito Santo está fazendo, tudo que ele quer fazer, a obra que ele está fazendo, o que ele está testificando, dizendo o tempo todo é: você é meu filho. Ei, acorda, filho. Feito Carlinhos chama Nicolas. Ô filho. Quem somos? Primeiro tópico, quem somos? É o que o Espírito Santo está tentando nos dizer esse tempo todo. Somos filhos e herdeiros de Deus. Então, o que é que a gente tem que fazer? Assuma a sua posição de filho. Amém? Diga para quem está do seu lado, assuma a sua posição de filho, de filha. Nós não somos apenas criaturas. Se entregamos nossa vida ao Senhor, se hoje estamos no reino de Deus, você é muito mais do que criatura. Você é filho de Deus. Herdeiro de Deus, amém? Você é meu filho, diz o Senhor. Tem uma realidade, você tem uma realidade espiritual diferenciada, até dos anjos. Os anjos não foram chamados de herdeiros de Deus, mas você foi. Que coisa tremenda, que privilégio sermos chamados filhos de Deus, amém? Então, esse privilégio, a gente tem privilégios diferenciados, a gente tem honrarias do nosso Pai. Acredite, Deus tem coisas para nossas vidas que a gente ainda não tem noção. Como um bom pai quer dar tesouros para o seu filho, assim é Deus.
Ele tem coisas tremendas para acrescentar na sua vida, em nome de Jesus. Mas também tem responsabilidades. Você, como filho, tem responsabilidades diferenciadas, não é verdade? Eu tô aqui com meu pai, esse magro lindo. Camila que o diga. Não é, meu amor? Ah! Olha só. Hã? Ninguém quer saber? Ah, ninguém diz amém? Não. Ah, Jesus. Rapaz, já tô... minha moral tá baixa. O negócio tá... Mas vamos lá. Meu pai tem lá os negócios dele, né? E eu vejo, queridos, querendo ou não, eu como filho, ainda que, né, não tenha lá a vocação que ele tem, mas de vez em quando bate aquele senso de preocupação com os negócios dele, sabe? Eu fico, meu Deus, meu pai, os negócios dele, as coisas dele, Senhor, e aí, Deus? Como é que tá minha irmã? Como é que tá a situação lá? Quem é que tá cuidando? Será que realmente a coisa está acontecendo? Eu fico preocupado, como um filho que tem no coração, né, a preocupação por haver a responsabilidade de filho, que também tem que tomar conta dos negócios do pai. Deu para entender? Se bem que eu estou tomando conta dos negócios do meu pai, né? Né, pai? Então, assim, temos responsabilidades também como filhos. Eu quero que você saiba que existem responsabilidades e privilégios para você no reino de Deus. Amém? Você carrega o sobrenome de Deus. Sabia disso? Existe autoridade na tua vida. E essa autoridade está no sangue que corre nas tuas veias espirituais. Se é que eu posso usar essa expressão. Que é o sangue de Jesus. Aleluia. Amém. Senhor, nos faça compreender que temos o teu nome em nós, que temos o teu sangue sobre nós, que somos os teus filhos. A palavra é assuma, assuma, você é um filho de Deus. Se o Espírito Santo está o tempo todo tentando te convencer, o tempo todo, olha só que guerra a gente passa o tempo todo, Carlinhos. Pode ver, a gente ainda está em contato com a carne, com esse mundo, então... Sabe, às vezes a gente desanima, às vezes a gente enfraquece, são muitas tentações, são muitas provas, guerras, lutas, limitações, e a gente fica, meu Deus, será que é mesmo? Será que eu sou um teu filho mesmo? Será que eu vou vencer tudo isso mesmo? Rapaz, se tem uma coisa que o Espírito Santo está imprimindo no teu coração, a partir de hoje, nessa manhã, você é o meu filho sim, assuma, independente das suas fraquezas, Deus te gerou, aleluia, amém? Como o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo nos comunica essas verdades profundas acerca dessa filiação? O próprio impulso que a gente sente no coração, esse impulso que nos impulsiona a considerar Deus como nosso Pai, invocando a Deus dessa forma, é um sinal. Outra coisa, a consciência que a gente tem, sabe, a gente sabe, o Otmani, ele diz que os órgãos do nosso espírito, as faculdades do nosso espírito são consciência e intuição. Enquanto a nossa alma, quem sabe o que é? Vontade, emoções e intelecto, né? E o nosso corpo? Quem sabe as faculdades do corpo? Os sentidos? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Assim como o corpo tem suas faculdades, o espírito também tem as suas. Repita comigo. Consciência e intuição. Lá dentro, lá na intuição, lá existe uma consciência que Deus vai gerando, existe algo. Você é meu filho, ele vai trabalhando a partir dali. E você vai tendo essa consciência misteriosamente. Outra coisa, a comunhão que é criada entre nós e nosso Pai, e com Jesus, o Filho primogênito, num contato espiritual genuíno. A gente vai tendo experiência com Deus. O mundo não consegue entender, mas você sabe o que é. Eu queria chamar aqui Jefferson. Cadê Jefferson? Vem cá, Jefferson. Tá fazendo o quê? Vem cá, vem mais pra cá. Chega aqui rápido, rápido, pra quem não te conhece. Vem cá, Vitor, também. Os dois. Rápido é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Demorou. Vitor, vou fazer uma entrevista com você. Recentemente, os meninos... A gente subiu ao monte para orar, não foi?
E aí foi uma turma de meninos lá do grupo do GP Caleb, né? O GP Caleb. Cada GP aqui tem um nome, viu, gente? É uma onda. E o GP Caleb do Fabrício, que ainda vai chegar, né? Os meninos subiram. Cadê os meninos, todos eles? Cadê Francisco? Tá ali atrás. William, cadê o William? Negão. Tá aí, pronto. E eu chamei esses dois aqui pra fazer uma entrevista, né? Qual é a sensação, assim, da comunhão com Deus, cara? De viver aquilo que tu viveu ali, sabe? E tá vivendo a partir de lá. Antes tu não tinha isso, e agora como é que tá sendo? Tá sendo muito... Tá sendo muito edificante na minha vida, porque antigamente eu não conhecia a Deus. E depois daquela noite eu comecei a conhecer. E sentir Deus dentro de tu, não é um negócio impressionante? Foi como um rio que transbordou da minha vida. Aplaudir o Senhor, aleluia. Vem cá, chega. E aí, amigão? Fala tu também. Passa a pergunta, velho. É verdade. Né? Que situação. Deixa eu refazer aqui. O que é que você tem experimentado hoje que você não experimentou antes? O que é que você tá achando diferente? Sei lá. Não, é mais diferente, né? Assim, tem coisa que eu não fazia. Tem agora, assim, busco mais a Deus. Mais temor, tento me afastar mais do mal, essas coisas. E como é que tá sendo, assim, essa impressão de Deus no teu espírito, no teu coração? Esse pulsar, eu vi tu aceso naquela noite. É bom. É bom, né? É bom, velho. O que é que você diria pros meus amigos que ainda não têm essa experiência? Corra atrás, velho, é bom. Ah! Muito bom. Vai lá, amigo. Vai lá, Vitinho. Amém? Corra atrás da comunhão com Deus, que é bom. Diga pra quem tá do seu lado, busca comunhão com Deus, que é muito bom. Amém. Outra impressão que a gente tem do trabalhar do Espírito Santo dentro de nós é a comunhão que a gente tem com os nossos irmãos. Esse profundo amor que nos liga. Essa aliança de família. Essa preocupação que a gente tem uns com os outros. Não é verdade, gente? Isso não é uma coisa normal. É uma coisa de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Jackson e Stephanie, né? Esses preciosos filhos espirituais. Levanta aí, Jackson, para quem não conhece. Esse aqui, né? E Stephanie, esposa dele, para quem não conhece, certo? Eles, essa semana, passaram por uma luta enorme espiritual, assim, uma guerra muito grande. Ficaram meio assim de compartilhar comigo, né? Ele e ela, meio tímidos, assim. Compartilhamos, não compartilhamos, compartilhamos, não compartilhamos. E aí, compartilhou, né? Chegaram para compartilhar, meio tímidos. Eu não sei se devo dizer, eu não sei se eu devo falar, não sei nem dizer assim. Mas a gente passou por isso, isso e isso. Gente, eu dei logo aquela santa bronca neles. Mas como é que você pode pensar que eu não estou envolvido nesse processo? Se você sofre, eu sofro junto. Nós somos uma família, amém, irmãos? Esse elo que nós temos uns com os outros é uma coisa assim que não dá para explicar. Você tem que experimentar. Não é verdade? Temos que experimentar. É muito bom sermos família. Isso também é um sinal, né, de como o Espírito Santo está nos comunicando essas verdades profundas acerca da nossa filiação, de que somos filhos de Deus. Fazemos parte de uma família. Outra coisa, um andar santo no qual existe vitória sobre o pecado, certo? Deus vai nos dando vitória diariamente. Isso também é um mistério, gente. Somos filhos de Deus. E uma importantíssima consciência de que o alvo da nossa comunhão é nos fazer semelhantes a Jesus. Dia após dia a gente vai se parecendo mais com Jesus. Agora, esse texto que a gente leu, olha só, ele diz o seguinte, ó, que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Eu estava meditando e eu descobri uma coisa, irmãos. Essa questão de adoção, que a Bíblia se refere, que nós somos filhos por adoção, tem mais a ver com a questão da indignidade do que da natureza. Eu vou explicar, preste atenção, preste atenção. Por exemplo, eu sou filho natural do meu pai, obviamente, né? Vejam como eu me pareço com ele, né? Fica em pé, pai. Dizem que a gente é muito parecido, né?
Você é mais bonito, realmente. É verdade. Então, assim, então, o que acontece? O filho geralmente se parece com o pai, porque tem o mesmo DNA. Vai ali, segue mesmo DNA não, né? Segue o código genético do seu pai e da sua mãe. Se parece, né? Vejam só, irmãos, preste atenção. Nós somos filhos por adoção no que tange à dignidade. Por quê? Porque nós não merecemos sermos chamados de filhos de Deus. Diga assim, eu não mereço ser chamado filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção. Nesse sentido, nós não merecemos. Todavia, quando se trata de natureza de Deus, a Bíblia diz que nós estamos plenos de Deus, plenos da natureza de Deus, cheios da plenitude de Deus. O que significa? Que quando se trata das características, dos atributos, nós somos, as pessoas olham para nós e veem a Deus. Nós somos a cara do nosso Pai. Temos o mesmo DNA do Pai. Vocês estão entendendo agora? A adoção é com respeito à questão da dignidade. Mas quanto à natureza, irmãos, não é adotivos não. Nós somos mais filhos de Deus do que eu do meu pai. Quanto à natureza. Amém? Porque Ele nos gerou. Ele nos gerou. Deus nos gerou. Aleluia. Não somos dignos, mas Ele fez isso. Agora, vamos continuar o texto de Romanos. O que é que está para acontecer conosco? Romanos, capítulo 8, 18. Pois eu tenho para mim que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. No caso, Deus, viu, gente? Foi Deus que sujeitou a criação à vaidade. Acredite. Acredite. Depois eu vou explicar. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, conjuntamente, toda a criação, está vendo isso aqui? Tanto as plantas, animais, os céus, os planetas, o sol, as estrelas, os mares e tudo, gente, toda a criação, as pessoas do mundo, os animais, toda a criação, diga toda. Toda é? Toda. Toda em grego é? Toda. Toda a criação aguarda, geme, está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também nós gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. O que é esse gemer da criação? Quem pode me dizer? Meu amigo teólogo precioso, Vitor, o que é esse gemer da criação? A criação geme, sabe? Aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando com dores de parto até agora. O que é, Clebinho? É isso. Ele... esperança completa nossa só se realizar nessa transformação. Isso, tá certíssimo, tá certo. O que é esse gemer da criação? Expectativa. O que são essas dores de parto da criação? Você sabia que a criação está sofrendo dores de parto pela manifestação dos filhos? Vocês sabiam que... Vejam só, irmãos, vejam que interessante. Essas dores de parto é o sofrimento, é a angústia que a gente vive na nossa vida. É a angústia em que a criação está sujeita por causa do pecado. Essas dores e essa aflição de toda a criação, por causa do nosso pecado, por causa do pecado da humanidade, por causa de Adão, por causa da independência do homem. Vocês estão entendendo? O mal está aí e a gente pode ver as pessoas estão sufocadas. É na política, é na área familiar, em todas as áreas a gente vê uma desgraça. Parece que as coisas vão de mal a pior, não é verdade? Porque a humanidade está debaixo do pecado. Exatamente. Toda a criação acaba ficando também, né? Ficou sujeita
Exatamente. E clama pela manifestação dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Versículo 22. Olha só. Mês retrasado, foi engraçado lá na Família de Deus. Acho que faz uns 2 meses que a gente compartilhou uma palavra lá sobre o problema do mal, né? Não sei se vocês lembram que eu falei sobre o embate que houve entre Voltaire e Rousseau, 2 filósofos, depois daquele terremoto. Lembram? Lembram? Os irmãos ficaram muito confusos. A pergunta é a seguinte. As pessoas perguntam, tá, se Deus existe, por quê? Por que, meu irmão, as criancinhas na África estão morrendo de fome? Me responde, Fabiana. Por que aí o vírus da AIDS ou o câncer está matando tanta gente inocente? Cadê Deus? Onde está Deus diante das situações de crise, das dificuldades? Me responde. Por que Deus se silencia? Por que Deus se oculta, se esconde? Se Ele existe, cadê Ele? Ele não está vendo a dor que eu estou sentindo? Ele não está vendo a situação que aquela pessoa está padecendo? Uma criança que nem saiu do ventre da mãe, foi abortada. Que situação é essa? E aí, gente, quando surgem essas perguntas, o que é que você diz? Muito bem. Nossa, muito bem. Vamos aplaudir a Deus, queridos, amém? É isso mesmo. Em síntese, é isso mesmo. Esse é o conceito real. É isso, esse é o centro da questão. Exatamente. Haviam 2 filósofos. Um chamava-se Voltaire, que era ateu, e o outro, que era cristão, chamava-se Rousseau. E houve um terremoto em Lisboa, muito violento, na época que eles viviam, obviamente, que arrasou a Europa, gente. Teve tsunami e tudo. Acabou e foi no domingo e os templos estavam lotados e caiu o templo e muita gente morreu. O acidente foi horrível. E o Voltaire, que era ateu, fez a seguinte argumentação que eu vou fazer para vocês. E eu quero que vocês prestem muita atenção. Ô Deus, se Deus existe, então vamos lá. Vamos fazer a seguinte argumentação. Voltaire falando para Rousseau. Ou Deus deseja remover o mal do mundo, mas não pode fazer. Ou ele pode fazer, mas não quer. Ou então, nem tem o poder e nem tem a vontade de fazer. Vou repetir. Ou Deus quer remover o mal do mundo, mas não pode. Eu vou de trás para frente. Peraí, vamos de trás para frente. Vejam só. Ou Deus nem tem o poder, nem a vontade de remover o mal do mundo, então... Tópico 1, certo? Deus existe, mas ele não quer remover o mal do mundo. Ele não tem poder nem vontade. Ou ele pode fazer, mas não quer. Ele tem poder, mas não quer fazer. O que é que vocês acham? Isso é verdade? Deus pode transformar o mundo, mas ele não quer? Isso. Tá. Ou Deus deseja remover o mal do mundo, mas ele não pode fazer. Aí as perguntas, a conclusão que Voltaire chegou foi a seguinte, que ele é ateu, viu? Ó, se ele tem a vontade, mas não pode, isso mostra fraqueza. O que é contrário à natureza de Deus. Se ele tem o poder e não a vontade, então é porque ele é maligno. E isso não é menos contrário à sua natureza. Se ele não tem a capacidade nem a vontade, ele é ao mesmo tempo impotente e maligno. E, consequentemente, não pode ser Deus. Mas, se ele tem tanto a capacidade como a vontade, que é a única posição coerente com a natureza de Deus, então de onde procede o mal? E ainda, por que Deus não impede que o mal esteja nesse mundo? A resposta a gente encontra na oração do Pai Nosso. Jesus orando, vamos orar juntos aqui. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ou seja, Jesus nos convida a orar a fim de que o reino de Deus venha sobre a terra, como ele falou. Deus respeita um princípio. A terra aí está no sentido mais abrangente, tá, queridos? A criação que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Esse princípio estabelecido por Deus é o seguinte:
Ele sujeitou a criação a nós. Portanto, se a gente quer que seu reino venha sobre a terra, nós precisamos clamar para que assim ele faça. Diga assim: eu preciso clamar para que o reino de Deus venha sobre a terra. Deus não atropela seus princípios. Mesmo ele sendo Deus, ele espera que cooperemos com ele, que cedamos ao seu governo, a fim de que a paz se estabeleça. Então, queridos, olha, uma coisa o homem precisa fazer. Ele precisa ceder ao governo de Deus. Deus quer trabalhar na sua família, na sua casa, na sua vida. Mas muitas vezes somos nós que dificultamos o agir de Deus. Nós atrasamos a Deus. Sabia disso? Paulo, quando escreve aos Hebreus... Paulo não, né? O apóstolo que escreveu aos Hebreus, supõe-se que seja Paulo, não sei. Diz o seguinte, olha... Vocês já deveriam ser mestres. Atendendo o tempo decorrido. Existe um tempo. Vocês já deveriam ter alcançado tal situação, mas infelizmente vocês não estão cedendo. Ou seja, irmãos, muitas vezes nós impedimos o agir de Deus. Eu estava falando para o pessoal de Lajedo, e que bom que o pessoal está ouvindo isso, né? A igreja tem ouvido isso aí. Eu estava falando para os irmãos, tem pessoas que deveriam estar aqui entre nós com a vida transformada e não estão por culpa de vocês. Porque vocês ainda não se manifestaram. A criação aguarda vocês. As pessoas aguardam vocês. Existe, o seguinte, a criação gemendo e sofrendo dores de parto nos dá um entendimento de que essas dores de parto vão dar nascimento aos filhos de Deus. O sofrimento, portanto, pode ser considerado como a mãe dos filhos de Deus. Quer saber quem é a mãe dos filhos de Deus? É o sofrimento. De filhos à imagem de Jesus. Aleluia. O grande alvo da criação é o aparecimento dos filhos de Deus, feitos igual ao primogênito. Quem é o primogênito da criação? Jesus. As palavras, ardente expectativa, com grande suspense. Todo o processo da história tem por fim realizar um grande alvo, extrair da humanidade os filhos de Deus. Olha, toda a linha do tempo, da história, todo o sofrimento, todos os embates, tudo está trabalhando para extrair do meio dos homens aqueles que serão chamados na eternidade de filhos de Deus. Já parou para pensar no privilégio eterno de sermos filhos de Deus, de passarmos a eternidade crescendo com o nosso Pai? Já parou para pensar nisso? Vivendo os atributos de Deus, sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Meu Deus do céu! Quem quer viver essa glória aqui? Será que você é um filho de Deus? Eu acredito que você seja um filho de Deus. Amém? Oi. Um momento. Eu acho assim, as pessoas estão preocupadas nas bênçãos. Porque muita gente diz, né? Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Será que Deus só existe se fizer um milagre? Porque, assim, a minha fé, ela aumentou depois que aconteceu aquilo com meu irmão. Que eu tinha fé, né? Eu dizia assim, Senhor, se tu quiseres, ele ressuscita. E Deus não ressuscitou. E eu disse, Senhor, tu faz a tua vontade, porque a minha vontade é ele viver. Mas a gente tem que pedir a vontade de Deus. E o que está faltando na gente é a gente procurar mais do Senhor. Viver o reino realmente, né? Que a palavra de Deus diz o quê? Buscar o reino em primeiro e outras coisas serão acrescentadas. Não que a gente tem que procurar isso, porque o melhor está para vir, né? Que é o Senhor, a gente viver na glória. É isso que eu penso assim. E olha o que Deus está gerando. Olha a situação. Dai e Andréia perderam o irmão dela. Graças a Deus foi no Senhor, né? Mas foi muito difícil. Olha a dor que isso causa, a aflição, a angústia, o sofrimento. E olha o que isso está produzindo. Olha só. É muito fácil você ver uma pessoa falando, conversando doente, dizer assim, o Senhor vai curar. Mas você vê seu irmão morto e dizer assim, não, Senhor, eu tenho fé que se o Senhor quiser, que a igreja está em oração, ele ressuscita. E assim, o que mais me consola é que ele morreu no Senhor. Amém? Mas olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para você. Escuta só, Andréia. A dor foi grande. Mas sabe o que é mais precioso para Deus? Olha como o sofrimento vai gerando um filho, gente. É isso que eu queria dizer para vocês. No meio dessa dor, você consegue ser grata.
no meio dessa dor, você consegue olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu sei que eu estou aqui sofrendo, doendo. Meu irmão foi embora de uma forma inesperada e foi difícil. Nós sentimos também. Não é? Imagina vocês. Então, mas eu decido não perder a fé no Senhor. O Senhor é meu Pai. O Senhor me ama. Eu não vou tirar os meus olhos do Senhor. E sabe o que é que acontece? Jesus vai sendo formado na tua vida. Gente, se tem uma coisa que o sofrimento na terra está fazendo, é formar e manifestar. Quem são? Os filhos de Deus. E são vocês. O caráter de Jesus está se formando na vida de vocês. Com um propósito eterno, glorioso. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, irmãos. A gente não tem muita noção. Mas o que vai acontecer conosco é tremendo. Amém? Você sofreu muito, não foi? Mas eu quero dizer a vocês que o Deus de toda consolação está na vida de vocês. Amém? No meio do sofrimento, Jesus está sendo trabalhado no coração de vocês, na vida de vocês, no coração, no mais íntimo. Amém? Vamos orar por elas? Abaixa a cabeça. Senhor, nós oramos, ó Pai, pelas tuas filhas aqui, que estão sofrendo ainda. Oramos, Senhor, pela mãe dele, Senhor, e por Dai, que está lá. Senhor, por favor, traga consolação a toda essa família, Senhor, essa perda recente. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que no meio dessa dor, elas se voltem para ti. Amém. Amém, irmãos. A glória a ser revelada. Eu quero terminar aqui, irmãos. A glória a ser revelada em Deus. Eu quero concluir com um versículo. Abra aí Romanos capítulo 8, a gente está no texto. Versículo 28 e 29. Essa é a glória que há de ser revelada. Vamos ler juntos, todos em alta voz. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Vamos ler em voz alta, queridos, o próximo versículo, versículo 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, Deus permitiu, inclusive, que o mal viesse no mundo. Deus permitiu que as crises, as dificuldades, as aflições, as angústias, até que Deus permitiu que o homem caísse, irmãos. Nada foge do controle do Senhor. Ele não queria que isso acontecesse. Mas ele tem um objetivo eterno, que é filhos à imagem de Jesus. Jesus passou pelo que passou, viveu o que viveu, sofreu o que sofreu, para gerar filhos de Deus, a sua própria imagem. E que tremendo privilégio é ter a imagem de Jesus. É diante das dificuldades ser grato ao Pai. É diante das adversidades não murmurar. É perdoar, é amar aquele que nos aborrece. Olha só a nova espécie que está sendo gerada, gente. Olha o que a criação está aguardando, a manifestação poderosa. Filhos como Jesus. E aqui existem pessoas, aleluia, existem filhos como Jesus. Amém? A criação aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. Olha, gente, essa cidade aguarda ansiosa a manifestação de vocês. Jaboatão está aguardando desesperadamente, gemendo. O nosso estado está aguardando, o nosso país, o nosso planeta, a manifestação dos filhos de Deus. Quando o Rodrigo começa a se manifestar, a manifestar a vida de Cristo dentro dele, e o lar dele começa a ser transformado, seus vizinhos começam a receber transformação, ver a glória de Deus. Gente, é tremendo. Eu estou muito feliz com a vida de Edjane. Quero te honrar, Edjane, aqui. Vem cá. Vem cá. Gente, o que Deus está fazendo com essa mulher? Meu Deus. Como Deus está moldando a vida de Edjane de uns tempos para cá, né, Edjane? Verdade. Tem horas que vê os desânimos, nem as lutas, mas eu lembro que tem um Deus grande que
está cuidando de mim. Há 2 anos atrás, meu esposo saiu de casa. Na verdade, quando eu descobri que ele estava com amantes, eu pedi que ele saísse, porque eu já não aguentava mais. E ficava orando ao Senhor que Deus transformasse ele, que Deus restaurasse e trouxesse ele. Mas, mesmo da forma errada, eu buscava sempre ao Senhor. E, há pouco tempo, eu voltei a ter contato com a pastora Eide. E ela disse, tem uma pessoa que você precisa conhecer, que é Saulinho. E para honrar a glória do meu Deus, foi uma pessoa de Deus mesmo na minha vida, porque no dia que ele chegou lá em casa e conversou comigo, eu já senti tudo se transformar na minha vida. Glória a Deus. E ele pediu para que eu tentasse ver se o meu esposo conversava com ele. E eu até conversando com outra pastora, eu disse, pastora, Wagner aceitou conversar com Saulinho. E ela disse, se ele aceitar, ele vai se converter. E para honrar a glória do meu Deus, ele se converteu. Mas ainda tinha aquele processo de ódio. Eu não suportava olhar para ele. Eu dizia que tinha perdoado. Pedia perdão. Mas, na verdade, não era o perdão verdadeiro. E quando o Saulinho fez o convite para a gente ir para um encontro, e nós fomos, e lá o Senhor me tocou profundamente. E teve um momento no sábado que eu dizia assim, Senhor, por que eu não estou conseguindo sentir a Tua presença? Porque eu estava muito ansiosa para pedir perdão a Ele. E o Senhor trabalha de várias formas na nossa vida. E ele também sentiu a mesma coisa no sábado. Então, no domingo, quando teve o último momento lá, que eu cheguei de manhã, fui pedir ao Senhor que não deixasse eu voltar para casa da mesma forma, porque eu estava muito angustiada. No dia que eu saí, Saulinho olhava para mim e dizia, dá um sorriso, mulher de Deus. E eu não conseguia. Era muito ódio dentro de mim. E no domingo, na hora do abraço, uma irmã disse assim, dá um abraço, é a hora do abraço. E eu fechei os olhos e comecei a orar ao Senhor que guiasse a pessoa que estava precisando de um abraço meu. E não sabia. Eu achava que era só entre as mulheres. E quando foi depois, outra irmã chegou e me deu um abraço e disse assim, o Senhor está mandando eu te dizer que Ele é teu. E eu não entendia. Eu não estava ligada realmente no que estava acontecendo na terra, porque eu queria muito ter a presença do Senhor na minha vida. E na hora que Ele vinha, Ele já vinha me procurando também para me dar um abraço e pedir perdão. Camilinha viu, a emoção foi tanta que eu desmaiei. Na hora do perdão, eu não consegui ficar de pé. E depois, lá na hora do testemunho, que o pastor chamou, ele me pediu perdão na frente de todos. Disse que queria reconstruir o nosso casamento, a nossa família. Fez isso também em Garanhuns. Há 1 ano, vai fazer 1 ano, dia 23 de abril, agora desse mês, que a gente se divorciou. 2 anos de separação. E ele disse a mim que queria ser o meu discipulador. E eu disse a ele que eu quero ser a esposa sábia da Bíblia. Porque, mesmo achando que eu estava na minha razão, eu saía metendo os pés pelas mãos. Saulinho que eu diga. Porque todos os dias eu ligava para ele, apavorada, e ele já estava sem saber o que fazer. E eu queria que o Senhor fizesse uma transformação instantânea. Mas será que nós somos tão agraciados assim, para que Deus trabalhe na nossa vida tão rápido? A gente tem que ser moldado aos pouquinhos, para a gente ir sentindo o sabor, como é gostoso a gente estar servindo ao Senhor.
E um dia eu disse a Wagner, o caminho é espinhento, é estreito, dolorido, mas é esse caminho que eu quero para mim, que eu escolhi. Eu não quero o caminho do mundo, que oferece tudo e ao mesmo tempo nos enforca. Então hoje, passei por muitas lutas essa semana para poder estar aqui. Estou aqui só pela graça mesmo. Mas eu agradeço ao meu Deus por estar aqui hoje, porque eu já recebi muito. Glória a Deus. Amém, gente? Amém. E Deus também está fazendo uma obra linda na vida do Wagner. Ele vai estar com a gente. Wagner vai estar com a gente domingo. Ele é policial, tá de plantão lá, trabalhando hoje e amanhã, mas domingo ele está aqui com a gente. Né, pastora Ele? Que obra Deus está fazendo, né? É muito lindo. Será maior do que a primeira. Amém. E eu quero dizer uma coisa para vocês sobre isso. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em que sentido? Tá vendo a condição de Adão lá atrás, antes do pecado? Não era gloriosa? A nossa situação hoje em Cristo é muito maior. Muito maior. Amém, irmãos? Era propósito de Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Quando a glória de Deus começa a vir, quando a terra começa a ser cheia da glória e da presença do Senhor.